Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu transmitir aqui também pelo Facebook, pelo YouTube. Muito bem, pessoal, então estamos aqui em várias plataformas, né? E para que vocês possam ter acesso à nossa videoaula do chamado recurso ordinário trabalhista, né? Nossa primeira peça, em um cumprimento especial para os meus alunos de estágio supervisionado prática trabalhista. Bom, hoje nós vamos tratar do recurso ordinário, nosso primeiro recurso ordinário, e a nossa combinação foi a seguinte: nós vamos tanto estabelecer um recurso ordinário como advogado do autor da demanda, mas também estabelecer depois um recurso ordinário como advogado da reclamada, como advogado da empresa, beleza? Então nós vamos fazer dois recursos ordinários, hoje como advogado do reclamante e amanhã na próxima videoaula, na verdade, como advogado da reclamada. Pessoal, a estrutura do recurso ordinário é uma estrutura muito simples, né? Bastante simplificada e que na verdade se aproxima muito da apelação do processo civil, né? Então, se nós formos abordar aqui o processo do trabalho e o processo civil em termos de formatação, a gente vai ver uma conexão muito grande entre esses dois mecanismos, né? Entre esses dois microsistemas processuais. A parte, portanto, que nos interessa agora é estabelecer, com relação à estrutura do nosso recurso ordinário, digamos, duas especificidades em termos de formatação. A primeira é o que nós chamamos de petição de encaminhamento, né? Nós estamos falando de uma sentença de um juiz de primeira instância, então, evidentemente, essa sentença do juiz de primeira instância ela vai ser atacada via recurso ordinário, uma decisão terminativa, uma decisão definitiva. A partir dali, dessa decisão definitiva e terminativa, é que nós vamos começar então a estruturar a minha peça de encaminhamento, né? Ou seja, eu vou encaminhar a interposição do recurso ordinário no juízo ACO, aquele que proferiu a decisão, e depois em um segundo formato também apartado, né? Claro, dentro da mesma peça, mas numa formatação apartada, estabelecermos o encaminhamento para o Tribunal Regional do Trabalho das razões de recurso ordinário, né? Então acho que esse é um tema estruturante, repito, muito próximo com o que nós já temos no próprio processo civil, beleza? Um segundo ponto importante é que, como a gente está fazendo aqui um recurso ordinário para o reclamante, nós temos que nos preocupar com relação às custas processuais e o chamado depósito recursal. Bom, o depósito recursal para o reclamante ele é incompatível em decorrência de não ter o reclamante ter que garantir o juízo com relação àquele processo, né? Com relação àquela condenação. Na verdade, essa é uma figura que fica, portanto, repercutida à figura do reclamado, né? Aquele que foi condenado. Aqui nós estamos falando de um reclamante que está recorrendo. Então, aqui nós não vamos nos preocupar com o depósito recursal, com a figura do depósito recursal. Na nossa próxima peça, nós vamos nos preocupar com isso, que aí nós vamos ter que sim mencionar o depósito recursal, a figura do depósito recursal. Com relação às custas processuais, obviamente, nós vamos perceber que elas podem e deveriam ser pagas, caso o próprio autor não seja beneficiário da justiça gratuita. Então vai aqui um formato interessante para vocês. Mesmo que isso não tenha sido solicitado em primeiro grau, é possível que se faça o pedido de justiça gratuita também para o Tribunal Regional do Trabalho, ok? Então é possível se fazer esse pedido também para o Tribunal Regional do Trabalho. Se faça o pedido para o juízo de segunda instância, exatamente estabelecendo hoje o que se pressupõe de justiça gratuita dos postulados e dos requisitos da justiça gratuita para determinados trabalhadores, né? Hoje com um formato diferenciado
não pela mera declaração de pobreza. Aliás, esse é um tema muito caro ainda para o direito do trabalho com relação a esses formatos, né? Aquilo que realmente vai repercutir ou não em termos de justiça gratuita. Se a reforma trabalhista trouxe inúmeras inconstitucionalidades com relação à justiça gratuita ou se não, se ela efetivamente ainda continua sendo aquela pela mera declaração de pobreza. Mas aqui o importante é que nós façamos ou o depósito relativo às custas, que já foram fixadas inclusive na própria peça, né, nessa própria decisão, ou então que se peça o benefício da justiça gratuita. Beleza? Então vamos começar com a leitura da peça, que vai estar disponibilizada aí para vocês, né, para que vocês possam entender os rumos do nosso recurso ordinário. Então vamos lá. A peça é a número 6, recurso ordinário. Primeiro, recurso ordinário para o reclamante. O pedido formulado numa reclamação trabalhista foi julgado procedente em parte. O juiz condenou a autora a 6 meses de detenção por crime contra a organização do trabalho, pois comprovadamente ela estava recebendo o seguro-desemprego nos 2 primeiros meses do contrato e por isso pediu para a empresa não assinar a sua CTPS neste período. Bom, vamos discutir um pouco esse tema, né, pessoal? Nós estamos falando aqui de competência penal da Justiça do Trabalho. Será que ela está inserida no artigo 114 da Constituição Federal? É aquela que destaca, né, especificamente este item, né, o item de competência material da Justiça do Trabalho? Me parece que não, né, pessoal? Há, portanto, inclusive jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a Justiça do Trabalho não tem competência penal, não tem competência criminal para processar e julgar este tipo de conduta. Então aqui, evidentemente, nós temos que discutir a incompetência da Justiça do Trabalho para tanto. Então, o primeiro aspecto. O segundo aspecto. O magistrado reconheceu que a autora excedia a jornada em 3 horas diárias, mas limitou o pagamento da sobrejornada a 2 horas por dia, com um adicional de 50%, em razão do artigo 59 da CLT. Então vem aqui um segundo ponto. Pessoal, com todo respeito, né, ao magistrado que proferiu a decisão, essa limitação é para a regularidade das horas extras em termos de regime de prorrogação de jornada. O fato dele ter feito horas extras a mais não pode significar o afastamento do seu direito ao recebimento desse labor em sobrejornada. Então, nesse aspecto aqui, também nós temos um reforço com relação à possibilidade de reversão desse julgado. Beleza? Então, esse aspecto fica aqui estabelecido para o nosso aluno. Então, vejam. A ideia aqui é fazer o pedido integral, já que o artigo 59 ele limita a alteração de jornada para até 2 horas diárias lícita. Ou seja, aqui o empregador estaria possivelmente agindo de maneira correta por ter aqui uma atuação em torno do artigo 59, da limitação do artigo 59. Agora, a jornada extraordinária acima desse limite diário, ele vai ensejar sim o pagamento das horas extras, além inclusive de ilícitos administrativos por parte da empresa. Beleza? Terceiro aspecto. Julgou aplicável a norma de complementação de aposentadoria custeada pela empresa, que estava em vigor no momento do requerimento da aposentadoria, e não da sua admissão, que era mais favorável à trabalhadora, fundamentando na inexistência do direito adquirido, mas apenas na expectativa de direito. Bom, esse é o nosso quarto aspecto. Ora, se houve um requerimento com relação à própria a complementação de uma aposentadoria, a época que o autor foi admitido, evidentemente, a lei aqui é aquela, ou a norma aqui é aquela, ou o regulamento aqui é aquele que foi estabelecido
no momento da realização daquele ato jurídico, né? Lembra daquele brocardo? Tempus rege actum. Então, naquele tempo, a norma vigente, a resolução vigente do empregador, seja ela interna ou não, é aquela que foi estabelecida no momento da admissão do empregado e não no momento do requerimento da sua aposentadoria. Ademais, existe um gradiente até maior com relação a esse reforço das nossas razões de recurso ordinário. Vejam o que está escrito lá. A norma de admissão é mais favorável à trabalhadora, né? Então, exatamente nesse confronto de normas, há que se prevalecer minimamente a norma mais favorável, né? Temos também, inclusive, pessoal, isso em súmula do TST, em súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Então é importante fazer a menção também dessa súmula, que obviamente vocês vão descortinar e vão descobrir com relação ao regulamento empresarial e normas aplicáveis, né, durante a admissão do empregado. Então vamos ao quinto item agora. Reconheceu que a acionante, né, a autora, trabalhou 10 horas em regime de prontidão no último mês trabalhado e deferiu o pagamento de 1/3 dessas horas. Ora, aqui na verdade o juiz entendeu que ele teria direito apenas a 1/3 dessas horas. E na verdade, aqui o estabelecimento é que se ela ficou em regime de prontidão nesse último mês, ela faz jus a todas as horas trabalhadas e não apenas 1/3 dessas horas. Sugiro, inclusive, que se leia, né, os artigos 244 em diante, que tratam lá do tempo, né, a visualização, mesmo que lá no capítulo relativo aos ferroviários, mas lá está descrito o chamado tempo de prontidão, né? Então é importante estabelecer a noção desse dispositivo para aplicação ao caso concreto também. Muito bem, sexto ingrediente. Indeferiu as diferenças salariais pleiteadas em razão do pedido de equiparação salarial, pois o autor não fez prova que trabalhou na mesma localidade do paradigma. Bom, pessoal, nós vamos perceber lá embaixo que este tipo de contratação já se deu com a lei reformada, né, com a lei da reforma trabalhista de 2017, que mudou inclusive os requisitos do artigo 461 da CLT. Me parece aqui que o juízo teve uma percepção, digamos, de fato constitutivo do direito diferente da lei em vigência, porque lá se fala em estabelecimento empresarial e aqui se fala em localidade. Por isso o juiz, ao meu ver, laborou mal ao afastar o pedido em decorrência desta fundamentação, né? Então, é a gente saber o que mudou no artigo 461 antes e o que nós temos hoje no 461 atual com relação a este requisito. O juiz exigiu o requisito lá de trás, antes de 2017, quando nós temos hoje um requisito novo, beleza? Então esse é um aspecto importante para a gente traduzir também para a nossa peça processual. O sétimo item, né, pessoal, deferiu o requerimento da empresa e com sustentação no artigo 940 do Código Civil Brasileiro, determinando a devolução em dobro do 13º do ano de 2012, porque a autora o postulou integralmente sem qualquer ressalva, quando a primeira parcela já havia sido quitada pela empresa. Pessoal, esse artigo 940 do Código Civil diz respeito àquelas hipóteses, né, de quando você requer aquilo que já foi cumprido, você deve devolver em dobro para aquele que fez o requerimento, né? Agora, a pergunta que faço aqui é que se esse artigo ele é compatível com os preceitos da consolidação. E lembremos aqui esse fato que é importante, né, pessoal?
o direito comum, no caso o Código Civil Brasileiro, ele só é fonte subsidiária quando ele for compatível com os preceitos da consolidação. E me parece aqui não existir essa compatibilidade. E nós vamos também correr aqui também a impressão, né, de entendimentos simulados do TST, que nós já temos também com relação à aplicação ou não, isso vocês vão ter que descobrir, com relação à aplicação ou não desse artigo 940 do Código Civil Brasileiro, ok? E aí, para fechamento da peça, foi condenado em custas de R$300, no valor de condenação a R$15.000, né? Evidentemente que foi a proposta aqui da empresa, né? Porque o pedido foi julgado de forma procedente em parte, né? E aqui nós nem trouxe aqui efetivamente tudo aquilo que foi requerido exatamente para que você possa atacar especificamente aquilo que foi indeferido para a parte autora, né? E aí coloquei para vocês o nome da parte, o número do processo, a data de admissão e a data da dispensa. Ou seja, vamos fazer um RO com substanciado, portanto, dentro do propósito dessa atuação em face, né, do autor como advogado do reclamante, ok? Então, nesse caso específico, é importante que se estabeleça todas essas premissas que eu estabeleci aqui para vocês, em termos de estrutura também, mas eu acho que a gente conseguiu explicitar toda essa temática. Beleza, pessoal? Então aqui terminamos essa videoaula, ficando à disposição para a gente poder discutir o conteúdo, esperando que vocês façam uma boa peça processor. Valeu?